Meus irmãos, paz do Senhor para todos. Mais uma vez, mais uma semana, estamos juntamente com você aqui no nosso canal Escola Bíblica para Todos, aonde nós estamos lecionando aqui nossos assuntos a respeito da nossa escola dominical, que ela é passada aos domingos, né, nas nossas igrejas. E nós estamos aqui com esse canal para estarmos aí ajudando ou completando com alguns assuntos concernente à nossa lição. Então, antes de eu entrar aqui, né, nós estamos aqui na nossa segunda lição do nosso trimestre de 2017, falando a respeito da obra da salvação. O nosso comentário aqui é a respeito da obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso tema da nossa lição, né? De toda a nossa lição, né? A lição de número 2 nós estaremos estudando hoje, falando a respeito da salvação na Páscoa judaica. É um assunto bem interessante, falando a respeito de um costume, né, do costume dos nossos antepassados aí. Não somos judeus, mas nós cremos assim, né, da forma ali que os judeus também creram, né, do Antigo Testamento, e os judeus cristãos do Novo Testamento. Então nós, querendo ou não, nós fazemos parte também dessa cultura maravilhosa, dessa cultura cheia de coisas, significados que ele traz aí ao nosso entendimento. Mas antes de nós entrarmos aqui, gostaria de estar agradecendo a você que tem nos acompanhado. Muito obrigado por você que está conosco todos os dias, está aí nos ajudando, está compartilhando aí as nossas lições. Muito obrigado. Continue conosco. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, divulgue aí esse canal. Não somos aqui expert, mas nós fazemos o possível, tentamos aí fazer o possível para estar alcançando os objetivos aí. Creio que nós temos aqui uma forma, né, de trazer aqui a nossa lição, uma forma, cada professor, cada lecionador, ele tem a sua forma de lecionar, né, tem a sua forma de trazer as lições. Então nós temos aqui a nossa forma e tem pessoas que têm aderido aí a nossa forma, têm gostado, e eu queria também te convidar aqui para estar conosco. Então, muito obrigado por nossos amigos aí, os nossos irmãos, né, que estão em outros lugares, que têm nos ajudado lá no Japão, os irmãos ali que estão na Espanha, os nossos irmãos aqui do interior, alguns irmãos aí que têm nos ajudado, os outros professores também, né, que fazem parte também desse todo aqui. Também muito obrigado por você estar nos ajudando. Então vamos lá, né, vamos entrar aqui. E outra coisa, desculpe, né, os nossos irmãos também que assiste conosco, né, que nós lecionamos na igreja também, né, a escola dominical, e os nossos irmãos aí que têm nos acompanhado, que têm nos ajudado também lá na nossa igreja ao vivo, e também que tem também entrado aqui no nosso canal para deixar o seu comentarinho, deixar o seu like, e continue conosco aí. Vamos continuar aqui tentando fazer o melhor. E se você tiver alguma sugestão, por favor, nos ajude deixando aí a sua sugestão, que nós procuraremos estar respondendo, amém? Então, vamos entrar aqui na nossa lição. Entrando aqui, o nosso texto áureo, já para nós entrarmos aqui, o nosso texto áureo, ele está em Êxodo, livro do Êxodo, né? Ou Shemot, né, no hebraico. Livro do Êxodo, no capítulo de número 6, no verso de número 6, que diz assim: Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com juízo grande. Então, essa foi a promessa que Deus fez aí ao povo, né? Que iria
tirá-lo ou resgatá-lo com braços estendidos e com grande juízo. Amém? Então, olha só, o termo aqui, grande juízo ou juízo grande, vem aí a entender o porquê das pragas ali que foi direcionada ao Egito ali. Mas vamos lá, continuando aqui. A verdade prática diz assim: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Então, esse vislumbre aqui não era somente aos judeus, né? A salvação através da Páscoa ali, que o termo aqui, né, é passar por cima, né, ou livramento, né? Livramento através ali do sangue, que nós temos aqui a nossa maquetinha, ou o nosso desenho aqui da porta, né, da casa judaica, onde foi passado o sangue nos umbrais e no batente da porta. Para quê? Para quando o anjo viesse, passasse por cima, né? Então esse sangue aqui, ele vislumbra aqui a proteção dos primogênitos e possivelmente, e mais à frente, o livramento aí do povo e daqueles que veriam também a acreditar no Deus ali dos judeus ali. E continuando, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no Êxodo, né? No mesmo Êxodo, no capítulo 12, no verso 21, do verso 21, 24 a 29 e 29. Verso 21 diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai-vos cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambos os ombreiras, ou em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vier o sangue, ou quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então, olha que coisa interessante, né? Deixando aqui bem frisado a respeito desse ferir os primogênitos. Você vai ver que aqui a promessa que Deus falou que iria ferir os primogênitos, Deus colocou todos os primogênitos, desde o filho de Faraó que estava no trono, né? Desde o filho de Faraó até aqueles que estavam presos, até aqueles que estavam no cárcere. Então Deus, quando ordenou ali que aquele anjo destruidor passasse pelo Egito ali, Deus falou que não poupasse nenhum. A praga ali, a última praga, né, a 10ª praga ali, foi para que destruísse ou matasse todos os primogênitos, não sobrasse nenhum. Mas Deus dá agora uma saída ou uma salvação ali para os primogênitos dos hebreus, que fosse coberto pelo sangue. Então aí foi a instituição ali, a instituição da Páscoa, onde a Páscoa ela dá o significado que nós vamos entrar aqui em passar por cima, né? Então quando o anjo viu ali aquele sangue nas vergas da porta, nos batentes da porta, ele passou por cima e não assassinou ou matou ali
aqueles filhos, né, dos hebreus ali. Porém, o filho de Faraó, né, o filho de Faraó e os demais, até os que estavam no cárcere, até os filhos dos que estavam presos, né, dos escravos, daqueles que eram presos, também passaram ali pela praga ali do assassinato ali dos primogênitos. E outros também, os animais, todos os primogênitos, os animais também sofreram a mesma condenação, porque a promessa de Deus foi para proteger ali os primogênitos dos judeus. Continuando aqui, a nossa introdução vai dizer assim: na Páscoa, os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação do seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus à sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Nesta lição estudaremos os aspectos chaves e simbólicos da Páscoa e o novo significado que tão importante celebração assumiu, como a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Páscoa nada mais era do que um símbolo aí do que viria a acontecer mais para frente. Então, a Páscoa era somente uma demonstração de que alguém viria substituir todo esse ritual sacrificial. Então, esse sacrifício de matar o cordeiro, pegar aquele cordeiro de 1 ano de idade, guardar ele até o 14º dia, né, que era no 14º dia, e matar ele no dia da comemoração da Páscoa, ou de comer ali a Páscoa, viria a ser substituído pela morte ali do primogênito. Quem que era esse primogênito? Então você vai ver que esse primogênito ele foi enviado, que era o filho primogênito e unigênito, filho de Deus, que viria para ser substituído. Por quê? Porque o cordeiro, né, ele tinha que ser um cordeiro novo, um cordeiro puro, sem manchas ou sem mácula. Não podia ter nada ali que o desclassificasse. O cordeiro não podia ser quebrado osso nenhum. Ele deveria ser limpo e deveria ser sacrificado ali naquele dia. Então os dias mais importantes, a festa da Páscoa era 8 dias de festas, né, que era comemorado ali pelos judeus. E o primeiro dia era o dia mais importante, o primeiro e o último dia. Então, o primeiro e o último dia da festa eram os dias mais importantes ali, da comemoração da Páscoa ali. Então, você vai ver aqui que todo esse contexto, né, todo esse contexto dessa história, né, ela tem um fundamento, ela tem um significado, né, escatológico que viria a acontecer na frente. Então, essa Páscoa, ela significava ali o que iria acontecer ali no Novo Testamento. Então, nós sabemos, né, estudando, nós sabemos que o Antigo Testamento, né, ele é vamos dizer, uma luz para o Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele se baseia naquilo que o Antigo Testamento deixou também ali. Então nós temos ali algo que a completude do Novo Testamento está no Antigo Testamento e do Antigo Testamento está no Novo Testamento. Então nós temos aí algumas coisas que nos fazem entender o sacrifício, nos fazem entender o batismo, nos fazem entender a ceia. Então tudo aqui ele nos mostra esses significados importantes ali para nós basearmos na nossa fé. Então vamos lá, entrando aqui, primeiro item aqui, a instituição da Páscoa. Primeiro, o livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Mais ainda, essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação, expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador. Então nós temos aqui no livro do Gênesis, a partir do capítulo 50,
né, no 50, no verso, a partir do verso 22, nós vemos a respeito da morte de José. José, a gente conhecemos bem a história de José, que ele foi para o Egito, e ali ele foi uma espécie de livramento. Deus usa ali José para livrar o Egito da fome, ou até mesmo as demais nações, né? Porque através ali de José estar no Egito, Deus ele livra as demais pessoas ali que foram até o Egito para comprar alimento e conseguiram sobreviver, porque Deus ele esteve ali com José quando José estava no Egito. Então, porém, aqui no verso, a partir do verso 22, nós vemos assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos, e viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então olha só, provavelmente alguns falam que tinha conhecimento dos feitos de José. Porém, agora esse faraó ele começa agora a apertar o povo. Então ele passa ali um certo longo período após a morte de José, passa um longo período de o povo agora sendo pressionado e se tornando agora escravo. Por quê? Porque o povo de Israel começou a crescer. Então esse faraó ele viu que o povo começou a crescer e o povo começou a dominar o Egito. Então, com medo que o povo dominasse o Egito, esse faraó começa agora a fazer com que esse povo se torne escravo. Então o povo de livre, né? O povo ali de livre agora se torna escravo no Egito. Mas Deus levanta um homem, né? Deus levanta um homem por nome agora Moisés, para poder libertar o povo. O povo passou, provavelmente, a Bíblia fala 430 anos, 430 anos cativo, preso, como escravo ali no Egito, né? E com todo esse sofrimento de Deus, a promessa que Deus faz aqui a José, que Deus tiraria o povo, e Deus tiraria o povo aqui do Egito, e tiraria eles com mão forte, né? Com juízo. Aí Deus, usando agora toda a história, né? Nós conhecemos também a história de Moisés, que ele é chamado libertador. Ele vai até Faraó, né? Esse Faraó, para que Faraó libertasse o povo, para que o povo fosse, né, embora, porque Deus tinha um plano com o povo de Israel em outro lugar. Porém, eles estavam acostumados, né? O Egito ele estava acostumado agora com o povo de Israel escravo, trabalhando e fazendo todo ali o serviço a qual o Egito precisava. Então era perder mão de obra. Mas o dia, né, nesse dia que acontece ali as 10 pragas, Deus subjugou o Egito com 10 pragas. Na última praga, a praga de número 10 era aquela praga que os filhos, né, do Egito ali, os primogênitos do Egito seriam, né, mortos ali. Então essa foi a praga onde Deus dá o livramento agora para o povo aqui. Entrando aqui, né, na lição, para nós podermos continuar aqui, o nosso subtópico 2 vai dizer assim: a libertação da escravidão. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo no Egito, Oriente,
no Antigo Oriente era estar sob a dependência política, econômica e social de uma outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era a da nação dominadora. Logo, não havia dignidade nacional para os escravos. Então você vai ver que uma das coisas que feria ali o povo de Israel era a questão da religião. Por quê? Porque a religião dos judeus aqui era, eles acreditavam em um único Deus. Então, eles não tinham esse costume de adorar deuses igual ao Egito. O Egito, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas Israel não. Israel, eles acreditavam em um único Deus. Então, essa forma fez com que Deus olhasse aqui para Israel, porque eles estavam, além de ser oprimidos ali no trabalho, eles também estavam sendo obrigados a adorar outros deuses ali. Então Deus ali promete tirar eles com mão forte. Aí nós vemos os acontecimentos na noite ali da saída, Deus implanta agora a Páscoa para os judeus. A nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés, e um novo ano religioso começou. Os israelitas passavam 8 dias comendo pão sem fermento, isto é, fatias de pão asmos. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer. Então você vai ver que dentro da Páscoa judaica, da Páscoa judaica, que foi essa comemoração que eles fizeram ali no período da saída, naquela noite a qual eles comemoraram a Páscoa, ali teve alguns elementos que fizeram toda a completude ali dessa Páscoa. Então Deus manda que o povo ali se ajuntassem, que a congregação de Israel se ajuntasse, e cada família eles pegassem um cordeiro, ou um novilho que seja ali, um cordeiro ou um cabrito, e sacrificasse aquele cordeiro ali, e o seu sangue, eles tirassem o seu sangue e colocassem numa bacia. O cordeiro era para ser comido, assado, não podia ser de outra forma, não podia ser cozido, teria que ser assado. Eles tinham que comer esse cordeiro de uma forma ali apressada, Eles tinham que pegar o sangue e passar ali nos umbrais da porta, onde nós temos aqui nosso desenho aqui. Então eles passavam o sangue ali, simbolizando a proteção ali para as famílias. Continuando aqui, o outro componente que fazia parte da Páscoa, que nós vamos ver aqui, a respeito de como era, no caso, para comer a Páscoa, os elementos que faziam parte, que era o cordeiro de 1 ano, que já foi falado, que está lá em Êxodo 12, verso 5, o cordeiro, o pão asmos, o pão asmos também, que era aquele pão que era feito sem fermento, então não podia colocar fermento porque não dava tempo, não ia dar tempo de esperar, porque a pressa que eles tinham que sair do Egito era para ser rápido. Por quê? Porque Deus mandou essas pragas, afligiu ali o povo do Egito, para que Faraó libertasse o povo. No dia seguinte, o próprio Moisés vai falar ali com Faraó, e Faraó agora liberta o povo, para o povo sair. Então não daria tempo para eles fazer todo aquele pão, fazer todo aquele alimento de uma forma bem elaborada. Então teria que ser um pão sem fermento, que eles fariam de uma forma rápida, para poder se alimentar, encher a barriga, e estar preparado, porque no dia seguinte eles sairiam, sendo que a praga, ela se dá à meia-noite. À meia-noite começa-se o anjo passar aqui pelo Egito, e
passar por cima aqui da porta ali dos hebreus ali. Então o pão asmo era pão sem fermento, que fazia parte também, que fazia toda a composição, né, ou fazia parte dos elementos da Páscoa judaica. E outro terceiro elemento era as ervas amargas. Então era o cordeiro de 1 ano sem mácula, o pão asmo, que era um pão sem fermento, as ervas amargas, que eles tinham que comer, né, o cordeiro, comer o pão, e também essas ervas, que eram uma espécie de salada que eles faziam, para lembrar o sofrimento, né, todo o sofrimento que eles passaram ali no Egito. Por quê? Porque quando Moisés foi pedir para que eles fossem liberados, né, ali, porque eles estavam sendo oprimidos, o próprio faraó, ele dobrou ali o serviço do povo. Eles faziam uma quantidade de tijolos, né? Ele pega e dobra aquela quantidade e ainda fala para que eles fossem buscar ali, né, aquele componente que eles tinham que fazer, né, que usavam ali para fazer o tijolo. Eles tinham que buscar, eles tinham que colher ali e fazer dobrar a quantidade. Então eles estavam sendo escravizados 2 vezes. Então as ervas amargas, ela simbolizava o sofrimento, né, que ele sofreu, e também o sofrimento que eles teriam também após a saída também, porque os egípcios iam atrás deles. E vamos lá, a forma, né? A forma de comer a Páscoa. Então nós temos a forma que a Páscoa era composta, e nós temos a forma também que a Páscoa era para ser comida. Então, primeiro, deviam comer com os lombos cingidos, né? Nós vamos ver isso lá em Êxodo, né? No capítulo 12. A partir do capítulo 7, 8, né, nós vamos ver isso, com os lombos cingidos. Eles tinham que colocar as vestes e cingir os lombos, estar preparados para a saída, com as sandálias nos pés, além dos lombos cingidos, as sandálias nos pés, né, eles não podiam estar descalços, eles tinham que colocar, porque a saída seria breve, estar com o cajado nas mãos, e deveriam comer de uma forma depressa, pronto para a partida. Então nós temos aqui os componentes, né, que compõem a Páscoa, né, judaica, e nós vamos também estar estudando aí a respeito também da Santa Ceia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, né, porque nós sabemos que a Santa Ceia, ela foi nos deixada por Cristo, né, para simbolizando aquilo que Jesus fez, porque a Páscoa judaica é um símbolo para que eles venham entender, ou que eles venham lembrar, né, para ficar na memória dos antepassados, né, que ficou na memória dos antepassados, e também para entrar ali para o livro ali, né, das crônicas, para que eles viessem saber, os filhos que viriam, os netos, os bisnetos, veriam saber e praticar, porque isso se tornou um estatuto para os judeus, e eles comemoram a Páscoa até hoje. Então, só que Jesus, ele na noite também, né, que ele foi traído, antes ali dele ser crucificado, ele também comemorou a Páscoa, né? Ele chama os seus discípulos, né? Ele chama os seus discípulos ali em João, nós vemos ali, ele chama os discípulos, né? A partir de João capítulo 4, ele já fala a respeito, né, da Páscoa, e ele chama os seus discípulos para poder chamar cada um ali para sentar com ele à mesa. Ele pega e fala para eles ir até um certo lugar e procurar ali um lugar para fazer a Páscoa juntamente com eles, porque o seu dia de ser sacrificado estava próximo. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer assim, a partir do verso 17, diz assim: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio.
e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo. Porque, aí o verso 23 ele vai trazer agora a memória aqui, o que Jesus deixou ali específico. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, nós temos aqui os elementos que compõem a Páscoa judaica, e nós temos aqui também agora os elementos aqui que compõem a ceia cristã. Então nós temos aqui Jesus, ele celebrando ali a ceia na noite em que ele foi traído. Ele tomou o pão, ele pegou o pão e pegou o cálice, que era o suco ali, o fruto da vide. Então nós temos aqui o pão e nós temos o fruto da vide, aonde Jesus ele partiu o pão e deu ele como símbolo do seu corpo que estava sendo partido por eles. Então o cordeiro imaculado, o Cordeiro Imaculado agora estava sendo simbolizado com o pão, porque o sacrifício de Jesus viria ali na cruz, né? Então o sacrifício de Jesus viria ali na cruz. Então aquele pão, ele simbolizava o corpo, né? Simbolizava o corpo de Jesus, porque o próprio Jesus, né, ele fala ali, né, no próprio João também, no Evangelho de João, quando os questionaram a respeito do maná, ele falou que ele era o pão vivo que desceu do céu. Porque quem come, né, do corpo, ou quem come daquele maná, ou do próprio pão que era Cristo, não sentiria mais fome, porque comia ali para a sua própria salvação. Então o cordeiro agora está simbolizado aqui ao pão, né, que Jesus partiu ali, e o seu sangue estava simbolizado ao derramamento, porque o sangue no Antigo Testamento ele simboliza a vida, né? Mas só que esse sangue do animal, ele não tinha o poder de perdoar pecado. O sangue do animal, ele tinha o poder apenas, né, o significado de passar por cima, ou de cobrir. Então esse derramamento desse sangue, desse animal, né, de um animal imaculado, um animal que era de um ano, imaculado, sem mancha e tal, ele só cobria, ele só fazia cobrir o pecado, ele não tinha poder de perdoar pecado. Mas quando Jesus ele troca esse sangue dos animais, do animal ali, pelo seu próprio sangue, ele estava agora tirando o pecado, porque o próprio João, quando ele vê Jesus, né, vindo, ele fala: olha, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver lá em João, Evangelho aqui de João, no capítulo 1, e o verso estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vedes. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Então você vai ver aqui que quando João Batista ele vê Jesus chegar, ele vê Jesus vir, a primeira coisa que ele fala
olha o Cordeiro de Deus. Veja aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse sangue de Jesus derramado, ele está tirando o pecado do mundo. Ele não está cobrindo apenas igual o sangue dos animais faziam. Então nós temos o símbolo aqui da ceia, né? Que o próprio apóstolo Paulo, ele aprendeu, que ele fala, olha, eu estou ensinando o que eu aprendi. Eu aprendi diretamente de Cristo, do Senhor, que quando ele foi traído, ele me contou, ele me ensinou dessa forma, que quando ele foi traído, ele tomou o pão e deu graça e partiu. E ele também pegou o suco da uva, o vinho ali, e também deu aos seus discípulos, e olha, tomai e bebei, este é o meu sangue, que é a nova aliança. A antiga aliança, né? A antiga aliança, ela passou, ela ficou para trás. Agora, a partir dali, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós temos ali uma nova aliança. Então, a Santa Ceia para nós, ela é um significado, ela tem um significado de uma nova aliança. Para nós continuarmos aqui e para nós já ir para a nossa conclusão aqui, nós entendermos aqui a respeito da Páscoa para os egípcios, né? O significado da Páscoa para os egípcios, para os israelitas e para os cristãos. Então nós temos aqui 3 princípios aqui, 3 significados para 3 povos diferentes. Então, primeiro, para os egípcios, né? Para os cristãos, ou para os israelitas e para os cristãos. Para os egípcios, ela significa o juízo divino sobre o Egito. Então, como nós contamos no começo, a respeito do que aconteceu ali com os egípcios, né? Os egípcios, eles não permitiram que o povo, eles escravizaram o povo e tornaram o povo ali escravos dele e não queriam libertar o povo. Porém, essa Páscoa agora, ela se torna agora um significado para eles como um juízo. Por quê? Porque foi através das 10 pragas que Deus, ele liberta o povo no último dia. Na última praga, Deus liberta o povo ali da mão de Faraó. Então os egípcios, eles têm essa Páscoa como o juízo de Deus. Então eu acredito que toda vez que eles lembram da Páscoa, eles lembram do juízo de Deus que caiu sobre a nação ali egípcia. Para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a liberdade. Então para os egípcios a Páscoa é pular, passar por cima, ou poupar vidas. Então eu vejo ela mais como um poupar vida, né? Por quê? Porque a vida dos primogênitos foi poupada. Então Deus, ele poupou ali o povo, né? O povo judeu, porque se o sangue não tivesse cobrido, todos tinham morrido, até os primogênitos dos hebreus. Teria morrido todos, porque todos aqueles que estavam no Egito sofreram ali com aquela praga. Mas Deus, olha, passa o sangue que eu não vou ferir o primogênito de vocês. Então, para os israelitas a passagem, a libertação e o passar por cima, a liberdade, o poupar as vidas, né, dos primogênitos aí. E já para os cristãos, a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. Então, como eu disse também a respeito da nossa ceia, que o apóstolo Paulo, ele disse, né, que todo aquele que come e bebe, indignamente come para a sua própria condenação, mas aquele que come dignamente, ele come para a vida eterna. Então a nossa ceia, ela tem o significado de você relembrar ou lembrar da morte de Jesus até que ele venha, ou do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós até que ele retorne novamente. E também você pode também participar dela para a sua própria condenação. Não der sininho no corpo do Senhor. Então, Jesus, ele é o Cordeiro, como diz lá em Apocalipse, capítulo 5, né, verso 6, que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, né? E como diz também Salmos 91, né, que praga alguma chegará à tua tenda,
praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então, olha só, o que Jesus fez, né? O que Jesus fez foi derramar o seu sangue, cobrir a nossa tenda, que nós hoje somos a morada do Espírito, cobrir a nossa tenda e nos dar aí a vida eterna. Então, através do sangue de Jesus, mal nenhum chega à nossa tenda, mal nenhum pode nos atingir, porque nós estamos aqui agora protegidos ou perdoados pelo sangue de Jesus. A nossa conclusão diz assim: a Páscoa para os judeus é a memória da